Olá, boa tarde! Hoje é sexta-feira, dia 2 de junho, já estamos chegando no meio do ano, hein? Está começando mais um programa Fundos Imobiliários aqui pela TV Infomoney. Hoje eu vou conversar com o Marcelo da Costa Santos, CEO da Engie Bank. Você investe em fundos imobiliários de lajes corporativas, de grandes escritórios? Está na hora da gente atualizar as perspectivas desse mercado, hein? Daqui a pouquinho o Marcelo conta tudo isso pra gente. Antes, como de costume, eu vou trazer os fatos relevantes da semana e mais alguns destaques, para então a gente falar desse mercado tão relevante. Talvez você não saiba, mas mais de 40% dos fundos imobiliários listados em bolsa investem em grandes escritórios nas grandes capitais do país. Daqui a pouquinho. Então olha lá, ó. Fato relevante, 3 de uma vez só. O BTG Pactual anunciou que 3 fundos que eram listados no segmento de balcão passaram a ser listados no segmento de bolsa. A mudança para você é mínima, o principal é você entender que não tem mais aquele Bzinho ao final do código. Então, Terra, CEO Cirela Commercial Properties e Campus Faria Lima não tem mais aquele B. Se você é cotista desse fundo, foi tentar saber quanto estava e apareceu uma mensagem de ativo inexistente, não se desespere, tire o B do código. Então agora é THRA11, CEOC11 e FCFL11. Está dito aí, 3 fatos relevantes do BTG Pactual foram publicados dia 31. O Europar avisou que um dos locatários rescindiu o contrato antecipadamente. E ele, na verdade, a administradora, por falta de pagamento de aluguel, vai rescindir o contrato antecipadamente. Deu 15 dias para o locatário sair, se não sair vai ter que tomar outras medidas. E essa área ela representa 31,68% da área bruta locável do fundo. Então, uma desocupação importante que vai ser provocada pelo administrador. O locatário está inadimplente e se ele não regularizar a situação, ele vai acabar sendo despejado, né? Vila Olímpia Corporate, o VELOL 11, administrado pela Oliveira Trust, essa sim reportou a inadimplência também de um locatário. O inquilino de algumas unidades, não especificou quais exatamente, não pagou aluguel do mês de abril, que teria efeito caixa no mês de maio. Esses valores representam um pouco mais de 12,5% da receita financeira do fundo. Em conversa com o locatário, ele diz que promete regularizar tudo em junho. Vamos torcer para que de fato isso aconteça. E o GGR Covep Renda, um fundo que foi lançado há pouco tempo, 2 meses, anunciou a aquisição de um imóvel numa operação de sale and leaseback. Adquiriram a planta industrial da MD Papéis, que fica em Caieiras, na Bandeirantes, no quilômetro 32 da rodovia Bandeirantes. Foi assinado um contrato atípico por 10 anos, o valor é de R$ 525 mil por mês e com reajustes anuais pelo IPCA. O imóvel foi adquirido por R$ 50 milhões e o locatário ele tem uma opção de recompra. Então, no mês 37, no mês 73 ou no mês 121, ele pode recomprar o imóvel, ou seja, ele faz uma operação de desimobilização. A empresa, talvez precisando de caixa, vende o seu imóvel para um fundo e permanece lá como locatária. Por isso, a operação Sale and Leaseback. E se a situação da empresa melhorar e eles preferem ser proprietários ao invés de locatários, eles têm a opção de recomprar o imóvel do fundo nessas datas específicas. Então está aí uma operação grande, relevante, e o fundo que acabou de ser lançado há pouco tempo já começa a de fato operar. Agora eu queria chamar a atenção rapidinho, Lucas, você conseguir colocar na tela? Em maio, a gente teve toda aquela hecatombe, todo o problema, circuit breaker na bolsa. Eu fiz aqui um programa, uma abertura especial, tentando acalmar você, dizendo calma que as coisas não vão mudar assim da noite para o dia. Muito bem, o mês terminou, enquanto o Ibovespa terminou com queda de 4,11%, o IFIX termina o mês com alta de 1,03%. Então são ativos diferentes, a volatilidade dos fundos imobiliários é menor do que a volatilidade das ações, não há motivo para se desesperar. E se a gente fizer um recorte só do dia, olha, no ano como um todo, o IFIX sobe 10,65%, enquanto a Bolsa sobe 4,11%. Fazendo um recorte só do dia pré-circuit breaker, ou seja, do dia 17 de maio até o fechamento do mês,
o IFIX caiu apenas 0,77%, o Ibovespa caiu 7,15%. E para terminar, aproveitando que a gente está em junho, eu quero atualizar aquela informação que eu trago de tempo em tempo. Olha, esse é o IFIX nominal, a gente já está em 2.068 pontos, parece uma máxima histórica, mas esses dados são nominais. Quando a gente corrige pela inflação, pelo IPCA, vê que ainda falta quase 4% para atingir aquele topo que ocorreu em 2013. Ou seja, a máxima de 2013 equivale hoje a 2.151 pontos. Então a gente sequer atingiu a máxima de 2013 até hoje. Todos esses gráficos, todos esses dados que você conferiu eu peguei lá na consultoria Economática, então agradeço também a Economática. Fica aí o meu convite, vamos bater um papo durante a semana? Me encontre lá no Facebook, a página do professor Arthur Vieira de Moraes. E antes de falar aqui com o Marcelo, quero dar um recadinho para você, conhecer o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso totalmente online que eu gravei em parceria com Infomania Educação. São quase 9 horas de curso e você vai sair confiante, habilitado para tomar suas decisões. Vai entender o mercado de fundos imobiliários, vai aprender a montar uma carteira, hora de entrar, hora de sair e como fazer depois toda a parte da tributação, como apurar, pagar imposto de renda e declarar imposto de renda. Tá legal? Era o meu recado e agora sim vamos falar do mercado. Muito obrigado por voltar aqui, né, Marcelo? É um prazer estar de volta, Arthur. E eu agradeço e novamente gostaria de cumprimentá-lo pelo trabalho que você tem feito em trazer mais transparência para o mundo de fundos de investimento imobiliários. Como você sabe, uma das minhas missões como empresa de assessoria imobiliária da ENGE Bank é trazer mais transparência para o mercado, é trazer mais informações e parar com essa mistificação de que informação é conhecimento. Informação é o que é o dado. Aqui a Faria Lima está atrás da gente, tem vacância X e Paulista Y. O que interessa é o que a gente faz com isso. E o nosso papel como agentes de mercado é trazer o maior número possível de informações e depois agregar inteligência em cima disso. E o mercado é mais rico para todo mundo. Para mim, como prestador de serviços, para os investidores, para os proprietários, para todo mundo. Então, a gente vai chegar lá. O Brasil ainda tem muito espaço para fazer, para crescer, a gente vai conseguir fazer uma coisa bacana. Obrigado pela parte que me toca e parabéns também. A gente vê isso, o trabalho da transparência, o esforço pela transparência. Tem muita gente boa trabalhando para as coisas melhorarem, sim, Marcelo, sim, e vão sim. melhorar, não tenha dúvida. Sim. Embora o Brasil esteja numa situação caótica hoje, pelo menos aparentemente caótica. Né? Então, falando nisso, já puxa a minha primeira pergunta, né? Porque você esteve aqui há 6 meses, foi em novembro do ano passado. Cronologicamente, é pouco mais do que 6 meses. Mas se a gente for ver tudo o que aconteceu na política, parece que foram anos que se passaram aí, né? Eu gosto de falar algumas coisas quando o pessoal me pergunta sobre o Brasil. A gente tem falado muito com estrangeiros interessados no Brasil. Eu fui para Nova York em março, conversei com uma série de investidores lá e nós temos conversado com investidores locais também. E o que eu sempre digo quando me perguntam é, no Brasil as coisas funcionam a despeito do governo, não por causa do governo. Exatamente. E na verdade eu não sou tão velho assim, mas eu era criança no governo Figueiredo, no governo militar ainda, depois no caos do Sarney, a confusão do Collor, as crises todas que o Fernando Henrique enfrentou. De certa maneira, o segundo mandato do Lula e o primeiro da Dilma foram uma bolha que a gente achou que o Brasil tivesse virado a Suíça. E, na verdade, não virou. Isso é o nosso normal. Sim. Crises e confusões são o nosso normal. Sim. E, de certa maneira, trazem oportunidades de ganhar dinheiro. O que eu tenho falado para os gringos é aproveite para comprar ativo brasileiro mais barato. Sim. Porque se está tendo instabilidade aqui, a hora de entrar é agora. Por outro lado, o Brasil não mudou. E a gente tem que lembrar disso. A confusão é espuma em cima. E o que mudou de novembro para cá? Novembro, se não me falha a memória, já tinha sido confirmado o impeachment da Dilma e o Temer já tinha assumido definitivamente. Sim. Nós tínhamos a perspectiva de que o mercado imobiliário estava chegando ao fundo do poço. Que ia mudar o ciclo. Exatamente. Então, o fundo do poço bateu em alguns segmentos. Já estamos começando a sair do fundo do poço. A Faria Lima, que está aqui atrás, a Paulista, Jardim Paulistano, que são aqueles prédios ali na beira da Marginal, são regiões que estão com vacância já em queda. Naturalmente, o preço tende a subir nessas regiões. Quando você olha para alguns outros segmentos, residencial tem alguns problemas? Tem. O logístico tem, algumas regiões estão super ofertadas? Sim, eu não estou falando que a gente está num paraíso, que todos os setores, todas as regiões ou todos os segmentos do setor imobiliário vão ganhar dinheiro a partir de agora. Mas o pior está para trás com certeza absoluta. E o mercado de lajes ou de prédios comerciais, eu não gosto de falar de lajes porque se tem prédio e tem lajes, né? Abranger o mercado como um todo falando de prédios comerciais. O mercado de prédios comerciais de São Paulo,
hoje é um prédio, na média, que está começando a se recuperar, especialmente os prédios de classe A e A+, mas a média, como toda média é burra, esconde uma história que tem dois lados da mesma moeda. Sim. Um lado é a diferença entre as regiões de São Paulo e outro entre as qualidades dos prédios. Os prédios mais antigos, ou prédios B e B+, e os prédios novos, que são os prédios A e A+. Sim. Quer dizer, se fizer um olhar, tudo bem que é mais fácil falar depois que passa, mas o momento para entrar no mercado é melhor agora do que era em 2012. Quer dizer, em 2012 a previsão já era de que o ciclo ia começar a virar para baixo, e agora a previsão é que começa a virar para cima. Exatamente. Um dos erros dos investidores, especialmente os investidores de fundos imobiliários que acabam seguindo as notícias, né? Não estão prestando atenção na dinâmica do ciclo. Eu não vou só culpar os investidores pessoa física, não. Você tem investidores institucionais que também funcionam dessa forma, especialmente os estrangeiros que não estão no Brasil. Costumam entrar quando está caro. Eu tive um evento em 2013 e um dos parceiros, que era um brasileiro, depois a gente ouviu tanta crítica sobre o Brasil, que o Brasil isso, o Brasil aquilo, ele falou, pessoal, vocês investem no Brasil quando o dólar está 1,80 e o Ibovespa está 70 mil pontos, aí vendem quando o dólar está 4 e o Ibovespa está 35. E a culpa é do Brasil, a culpa é de vocês que não tem timing de entrar e de sair do mercado. E eu tenho usado essa frase que eu ouvi desse meu colega em 2013, eu não posso citar o nome dele, porque é um executivo importante do mercado imobiliário, mas eu tenho usado essa frase desde então como uma espécie de um mantra de prestem atenção no ciclo. O ciclo é fundamental. Isso. E nós estamos agora exatamente na virada. Se você imaginar que o ciclo é um círculo e em cima é o pico e embaixo a depressão. A gente tem até esse slide depois na apresentação, acho que é um dos últimos slides da apresentação. A gente está começando pelo fim, mas vamos lá. Vamos lá, deixa eu achar ele aqui. A gente é o último slide da apresentação que eu te mandei. Quando você olha... Aqui, exatamente. Se você quiser botar na tela, por favor. Isso. Quando você olha, esse círculo, o topo do círculo é quando a gente estava em 2012, 2013. Isso. E agora nós estamos aqui embaixo. O pessoal que está com essa figurinha com gravata, a gente fez para assim, simbolizar o que a gente chama de investidor ou de produtos de alto padrão, que são investidores sofisticados, que conhecem ciclo, que têm visão de longo prazo. Os outros que estão sem a gravata são como se fossem os investidores de médio padrão ou propriedades de médio padrão. A gente mistura esses dois conceitos aqui de propósito, que estão um pouco ainda não entenderam que o ciclo virou. E você tem as emoções que estão associadas com cada uma dessas partes do ciclo. Então, a partir de agora, a gente já está sentindo, isso é uma média desse segmento, né? A gente está sentindo que já tem gente otimista. E o pessoal que é menos sofisticado já está entrando em ação, está baixando o preço. Se você olhar a queda do preço do classe B, foi significativa nos últimos trimestres. Do classe A está estável. Então, quando a gente olha o mercado, o classe A ainda tem muita vacância? Tem, mas está caindo a vacância do classe A. Sim. E a vacância do classe B está aumentando muito. Por isso que eu falei, a média é uma média que esconde uma realidade muito díspara, muito distinta entre o que você tem de produto novo, regiões centralizadas e descentralizadas. Agora é hora de investir, agora é hora de comprar. E não quando estiver no pico do mercado daqui a 4, 5, 7 anos. A gente não sabe exatamente quando vai ser esse pico, mas agora é hora de fazer. E talvez o que não seja claro para todo mundo é que no mercado de bolsa, todo mundo fala isso, né? Tem que comprar na baixa e tem que vender na alta. Mas no mercado imobiliário, as consultorias têm uma percepção muito boa disso, porque a demanda e a oferta, elas conseguem ser bem farejadas, bem estudadas, principalmente a oferta. Você sabe exatamente, deve saber de cabeça quantos imóveis vão ser entregues até 3 meses, sabe? Usar minha colinha para não falar besteira. Sei, na verdade a gente divide a cidade de São Paulo. Se você pegar o primeiro slide do nosso, que é o das regiões centralizadas, esse daqui, se você puder botar na tela, por favor. A gente divide a cidade de São Paulo em duas partes. A parte centralizada, e a gente usa como divisor a Avenida dos Bandeirantes. Então, até a Vila Olímpia a gente considera a região centralizada ou mais consolidada da cidade. E da Bandeirantes para baixo, a região de expansão, a fronteira de crescimento da cidade. A cidade cresceu naturalmente para essa região, porque não tinha como crescer para a Zona Oeste ou Noroeste, que seria o curso normal do crescimento da cidade. Aqui nessa região sul tinham muitas áreas disponíveis. E aqui é o crescimento mais forte, que eu te falei das diferenças. Sim. O que vai ser entregue aqui nessa região a partir de agora, até o final desse ano, a gente estima em cerca de 216 mil metros quadrados, na região descentralizada. Na região centralizada é menos, são 76 mil metros. Em 2018, a gente tem mais 39 mil na região descentralizada e mais 20 mil, mais ou menos, na região centralizada. O que mostra que na região centralizada, você começa a ter
Falta de produto em algumas regiões, a vacância vai começar a cair, ou já está começando a indicar que está caindo, em regiões como Faria Lima, Jardim Paulistano, Paulista, onde a gente vai ter que começar a recuperar preço. Não é que o preço vai sair de 100, 120, dependendo do prédio, 140, 150, para R$250. Não é isso que eu estou falando, é muito longe disso. Mas existe uma tendência de queda, parar de cair. Diminui as concessões. Exatamente, diminui as concessões. Os agrados, vamos dizer assim. Exatamente. O que não é verdade na zona sul da cidade, onde a gente tem uma oferta muito maior de prédios entrando, tem prédios de altíssima qualidade, tem produtos que são espetaculares, mas é uma região que ainda, assim, com 14 milhões de desempregados, com falta de transporte público que a gente tem na região, fica difícil você convencer uma empresa a gastar dinheiro e se mudar para lá. Ela consegue ainda ficar na zona mais centralizada. Quando a economia voltar a crescer, que eu espero que aconteça a partir do ano que vem, embora esteja essa crise com o Temer, eu não acho que isso vai ser um impeditivo do crescimento do PIB. Essa semana teve uma série de boas notícias. Eu já tinha tido a semana passada e teve uma continuação de boas notícias esta semana. Essas reformas continuarem, não importa quem está lá, então, o nome de quem está lá. Eu acho que independe das reformas, porque o ciclo natural eu sou economista de formação, né, então eu gosto muito de falar de economia. O ciclo normal da crise está se exaurindo. A crise você pode demorar mais para se recuperar, mas mesmo que a Dilma tivesse continuado, né, não estou defendendo a Dilma aqui, longe disso, pelo amor de Deus, a crise, você chega num ponto que você tem desemprego, os preços começam a cair, é um ajuste normal, as empresas começam a contratar de novo. Óbvio que uma crise de confiança diminui um pouco a retomada, mas eu não acho que vai ser o grande impeditivo. Então, a partir de 2018, com o mercado retornando, a macroeconomia voltando a ficar mais aquecida, nas empresas contratando de novo, o desemprego começar a cair, é natural que a Zona Sul comece a se recuperar, mas vai demorar mais tempo. Entendi. É uma região que vai ficar mais deprimida em termos de preço. O que você está chamando aqui de região centralizada é que os estrangeiros chamam de CBD, de Core Business District. Na verdade aqui é tudo CBD para a gente. Tudo? Tudo aqui, nesse mapa que a gente mostrou, tudo é CBD. O que a gente não acompanha? A gente compra Barra Funda não é CBD para a gente, Alphaville não é CBD, o centro da cidade não é mais CBD. Então, ou Perdizes, sei lá, você tem algumas regiões que não entram nessa conta. A gente, nessa região CBD, a gente separou em duas metades porque a gente descobriu que tem dinâmicas diferentes. Certo. A gente não pode comparar a Faria Lima, que tem hoje 2 projetos potenciais, um está em aprovação e um está em obra parada aqui atrás da gente, e que não tem mais nada para entregar, então a gente não pode comparar isso com a Roque Petrone, com a Chácara Santo Antônio, onde a gente tem grandes projetos que ainda vão entrar e vão impactar preço, vão impactar a vacância daqueles mercados. Então, são 2 frutas, mas é banana com laranja, não é banana com banana. A gente tem que tomar esse cuidado. Por isso que a gente separou, inclusive para trazer alguns pontos que são importantes a gente prestar atenção. Houve um movimento muito forte, continua havendo, de flight to quality. Sim. O preço do classe B caiu muito nos últimos tempos, a vacância do classe B tem subido muito nos últimos tempos, nessa região CBD, 1/3 da demanda que vai para o classe A vem do classe B. Então, a gente está vendo nitidamente, mesmo intra-CBD, migração do pessoal dos inquilinos. Mesmo que eu saia da Paulista para Paulista, mas eu saí de um imóvel mais antigo para um imóvel melhor e mais moderno. Mas nós estamos vendo... Desculpa, para quem não sabe o que é o Flight to Quality, ou seja, um voo para qualidade, é isso que a gente exemplificou agora. Eu moro num determinado apartamento ou eu alugo para o meu escritório um escritório mais antigo. Quando o preço do mais caro cai, eu consigo dar um pulo para ele, tá certo? Para a qualidade, né? Exatamente. E você tem alguns ganhos, não é só a questão de o preço ser mais baixo. Muitas vezes uma empresa está em 6, 7 andares, em lajes menores, ela divide recepção em todos os andares, ela tem banheiro em todos os andares, tem copa em todos os andares. A laje é pouco eficiente, por isso que eu falei, dos produtos da Zona Sul, são produtos espetaculares. Muito novos, muito modernos. O lead span, que é a largura da laje, bem pensado, o design bem pensado. O próprio prédio é inteligente, que dá um condomínio mais baixo, eficiência de uso de energia, eficiência de uso de água e assim por diante. Então, a ocupação acaba sendo mais barata para a empresa. Ela paga menos condomínio, ela usa menos espaço, ela consegue estar E a própria operação dela é mais eficiente. Exatamente. Né? Dependendo de custos. Né? Eu estou num prédio que, se eu crescer muito mais, eu vou ter que dividir em 2 andares. Para mim não funciona. Eu quero que todo mundo esteja no mesmo andar, porque é importante para a inteligência do que a gente faz, estar todo mundo junto. E algumas empresas sabem disso e aí
se aproveitam financeiramente do momento para sair de um prédio antigo, pouco eficiente e que muitas vezes ainda está caro. Sim. Porque o proprietário classe B muitas vezes é um proprietário que é um investidor, pessoa física, que não sabe, não acompanha o mercado de perto, acha que entende imobiliário. Uma brincadeira que eu fiz em novembro, que eu repito agora, que há 2 assuntos que o brasileiro acha que entende, né? Seleção brasileira e mercado imobiliário. Então todo mundo acha que entende imobiliário. E ele não abaixa o preço, aí ele perde o inquilino e de repente a conta chega e já perdeu, já foi. E aí quando abaixa derruba muito. A gente teve até um caso de um cliente que nós estávamos tentando tirar de um classe B para um classe A, e o proprietário baixou de 80, era quase 80 reais, para um pouco abaixo de 40 reais, 38 reais o metro quadrado. Nossa. Aí não tem classe A que pague a conta. Então ele resolveu ficar lá, aproveitar essa onda financeira positiva para ele durante 2 anos, para depois repensar o que vai fazer. A gente tem visto alguns proprietários classe B reagirem, mas eles estão reagindo tarde demais. Sim. O que para mim continua como oportunidade. A gente tem trabalhado muito em tirar inquilinos de classe B para classe A. Um foco do nosso trabalho é esse. Como assim diferenciar um classe A de um classe B? Você consegue sem muito... Muito rapidamente. O tamanho da laje é importante. Você tem que ter uma laje, a eficiência da laje, o tamanho da laje e a inteligência acoplada ao prédio. Vou ser muito sucinto para não entrar em tecnicalidades. Eu não vou nem falar de coisas que piso e forro, que são coisas básicas, né? Mas um prédio de 500 metros quadrados de laje, ele pode ser um prédio boutique, mas ele não pode ser um prédio classe A, ele pode ser um prédio classe B. E a gente até criou a gente conversou com vários investidores e criou uma denominação de B+, para aquele prédio que não é bem um B, mas também não é um A, para uma série de coisas. Mas, grosso modo, são prédios os mais antigos, menos eficientes, com lajes menores e menos eficientes ao mesmo tempo. E, consequentemente, de operação mais cara para os inquilinos. 500 metros quadrados é um ponto de corte aí. Não dá para ser um A sem ter pelo menos 500 metros quadrados. A gente trabalha com 750 mil metros, dependendo do prédio. É uma matriz de pontuação. A gente não trabalha com uma única coisa. Você pode ter um prédio de 750 de laje que classifica como prédio classe A. E pode ter um prédio de 1000 de laje que é tão velho, tão ruim, que não classifica como classe A. Tem um prédio aqui na Zona Sul de São Paulo, tem laje enorme e não é classe A, é um prédio classe B, um prédio espetacular, um conjunto espetacular, mas é um prédio muito antigo. Certo. E os classe B ainda não conseguiram a retomada dos classe A? Na verdade, os classe B estão sofrendo e continuam sofrendo. Quem está indo bem, à custa de preço, é importante ressaltar isso, a demanda por classe A continua acontecendo à custa de preço. Os preços estão muito mais baixos que estavam em 2012 e 2013, em termos nominais. A gente não fez nem aquela deflação que você ou reflacionou para poder ver o preço efetivo do aluguel, como deveria ser. Mas a gente não pode comparar um preço Faria Lima que era 160, 180 reais em 2012 com o que está sendo pedido agora na média de 120, 110, dependendo do ativo. Não paga o custo de obra, que é uma coisa interessante. Até uma das coisas que a gente estava discutindo era o que fazer, né? Que investir. Se vale a pena vender ou não vender. O custo de obra hoje não é pago pelo aluguel. Isso, é claro, todo mundo sabe disso. Mas não... E é isso que movimenta aquele reloginho também. Ninguém constrói neste momento, né? Mas uma hora a demanda começa a absorver. Né? Mesmo o custo não pagando, os proprietários, quando a gente fala da diferença entre proprietários sofisticados e não sofisticados, é justamente isso. Um proprietário, um fundo de investimento de longo prazo, brasileiro ou internacional, ele sabe que ele tem que abaixar preço, ele sabe que ele tem que atrair bons inquilinos com bom risco de crédito para dentro. Por que eu insisto no risco de crédito? Para não ter situações que aconteceram no outro ciclo de mercado, que foi 2002, 2004, onde várias empresas se mudaram para Faria Lima, aproveitando o aluguel de 30, 40 reais na Faria Lima, e quando foi para 60, não estou falando de 120, já abriram o bico, com o perdão da expressão, não conseguiam pagar. Era muito caro para eles. E, consequentemente, agora os proprietários mais estruturados estão tomando cuidado com isso. Se você leva uma empresa pequena para um proprietário sofisticado, que estava pagando 80, 70 reais num classe B para pagar 80 num classe A, ele não vai aceitar. Porque ele sabe que quando voltar para 150 reais, ele não vai conseguir pagar. Então existe essa inteligência, esse aprendizado com as crises anteriores é muito útil. Então esse flight to price que a gente estava falando, flight to quality, né, que a gente começou a falar, é um movimento que foi baseado em queda de preço, mas é um movimento baseado em risco de crédito adequado, em empresas melhorando a eficiência e fazendo a retomada de preço em regiões centrais. Uma das perguntas que você fez, eu não acabei não respondendo, é como é que vai ser a dinâmica das duas regiões, né, agora com essa nova crise. A gente vê um risco de flight to price acontecendo. Por quê? Como tem muito mais entrega na Zona Sul do que na zona centralizada da cidade,
a tendência é que a pressão de preços continue na Zona Sul e você tem um limite para subir preço aqui. Mesmo a Faria Lima recuperando, vai chegar um ponto onde a pessoa vai falar, puxa, por esse valor eu vou lá para o prédio é bom, ele é eficiente, ele só está a 2 quilômetros daqui e eu vou. Exatamente. Então isso vai acabar segurando um pouco a retomada de preço em São Paulo. Infelizmente, eu gostaria que os preços voltassem mais rápido, mas as empresas vão se aproveitar financeiramente desse momento de mercado durante pelo menos 1 ou 2 anos ainda. Ou seja, é claro que o momento é dos classe A. Sim, mas como eu disse, sem pagar o custo de investimento. Isso é importante a gente levar em consideração. Pra você ter uma ideia, um prédio novo aqui na Faria Lima, ele vai custar entre 20 a 25 mil reais o metro quadrado, entre terreno, obra, CEPAC ou outorga e todos os custos de incorporação e de planejamento envolvidos. Se você está alugando a 120, 150 reais, faz a conta. Você não vai ganhar nem 0,6 ao mês, nem 0,5 ao mês. Né? Então, você não paga o custo de capital envolvido. Você devia estar alugando por 250 reais, 260 reais para poder ter o retorno, ter uma tira adequada no teu investimento. Baixar o preço da construção não baixa, não tem jeito. Né? Eu acho que seria possível se você pensasse em reestruturação tributária do Brasil, repensasse uma série de processos. É uma provocação que eu faço muito nos eventos imobiliários com as construtoras. Quando é que vocês vão, de fato, repensar processos no Brasil para baixar custo? Mas é de longo prazo. CEPAC e outorga onerosa estão completamente fora de esquadro com a cidade, com o mercado que nós temos hoje, com a cidade que nós temos hoje. A prefeitura, eu já falei isso na outra vez, a prefeitura errou a mão, a prefeitura e a Câmara erraram a mão quando precificaram as outorgas onerosas em São Paulo e vai faltar produto. Então, quem tiver terreno e quem conseguir fechar a conta pensando em aluguel de 200 reais lá na frente, agora, a hora de fazer é agora. Sim. Porque vai faltar produto. A prefeitura teve uma miopia muito grande em relação aos custos e aos ganhos do setor imobiliário e acabou impondo uma cunha fiscal absurda com os preços de outorgas de CEPACs. Você, com isso, não tem investidores olhando com afinco, com avidez para esse setor. Eu tenho falado muito sobre isso porque eu acho que é um erro, como a gente falou no começo do ciclo. Eu acho que agora, se a gente fizer um Excel ou usar um software qualquer de planejamento financeiro para fazer uma viabilidade, nenhuma viabilidade vai fechar. Sim. É preciso você ter uma crença, né? Como fala em inglês, um leap of faith. Né? Você tem que dar um salto de fé para acreditar que vai acontecer e que a coisa vai daqui a 5 anos. Tomar um pouco mais de risco, acreditar no país, que é o que diferencia o empreendedor de sucesso. Né? Quem fizer vai ganhar dinheiro. Quem fizer vai vender para aquele investidor que fala, agora o Ibovespa está a 110 mil pontos e o dólar está a 2,20, vou entrar no Brasil. Isso. E aí você que investiu agora vai colher os frutos lá na frente. Sim. Então esse é nosso mantra para investidores locais e internacionais, invista, invista, invista. Tem que ter coragem, tem que ter fé no futuro, mas eu tenho certeza que vai voltar. Como eu disse, o Brasil funciona a despeito do governo, não por causa do governo. Eu vi recentemente um relatório novo da Engie Bank, Sim. falando de coworking. Esse é um assunto que está na moda hoje. As pessoas têm falado muito sobre coworking e sobre o workspace, né? Como é que você interage com o mercado, com o espaço de trabalho. Inclusive, uma das áreas novas da Engie Bank, a área de facilities, que a gente tem feito tem abordado muitos clientes para repensar justamente isso, como trabalhar com o espaço de trabalho, como ter mais eficiências operacionais, pensando processos de gestão da propriedade e tirando isso da gestão do próprio cliente, puxando isso para a gente, que é a nossa expertise, e deixando o cliente cuidar do negócio dele. Certo. E existe uma mudança muito forte no paradigma do trabalho, qual a função do trabalho na nossa vida. Olhando para frente. Então, eu não sou sociólogo, eu não vou aqui ficar discorrendo para falar 5 horas sobre isso, mas o coworking é uma das tendências que estão capturando essa mudança. As pessoas serem mais colaborativas, a geração mais nova que tem outros objetivos, que não quer comprar, ela quer vivenciar, ela não quer ter, ela quer viver. Mas você tem 2 tipos de coworking hoje em dia, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, que o coworking todo mundo fala é esse que eu estava dizendo agora, você ter um espaço colaborativo, startups trabalhando, empresas de médio porte que estão numa ecosfera empresarial interessante, todo mundo trabalha junto, que nem fala um amigo meu, se sente num campus universitário, né? Voltei para a faculdade de novo. Isso. É um ambiente muito legal, muito vibrante de você estar junto. Por outro lado, o coworking também é uma necessidade que as grandes empresas têm. E elas têm porque elas trabalham com projetos específicos, elas querem fazer uma coisa diferenciada, que seja
legal, seja cool, para você falar que eu fiz um projeto diferente numa cidade. Eu estou, sei lá, em Alphaville, eu quero ter um escritório bacana na Faria Lima. Mas eu não quero ter um escritório, eu quero ter um escritório transado, bacana, para chamar atenção. Então você usa um coworking para motivar o seu pessoal, ou de criação, ou de um projeto específico, ou seus clientes, como um ponto inteligente, barato e descolado de fazer. Descolado é a palavra, eu falei cool, mas descolado é em português. É o modo legal de fazer as coisas. Então, isso vai na linha do que está acontecendo lá fora. O Brasil chegou nisso também. Você pegar o WeWork, que já está no Brasil, aqui na Faria Lima, não, desculpa, aqui na Faria Lima estão aqui atrás. Estão aqui atrás desse prédio, aqui na Trilha Inocente estão com um projeto e estão também lá em cima na Paulista. É a primeira multinacional que está aqui, você tem uma série de outras empresas vindo e pequenas empresas operando também. A WeWork é o maior inquilino de Manhattan. Nossa. Então, assim, você vê, é uma tendência inexorável. Vai mudar o modo como nós interagimos com o trabalho e como o trabalho conversa com o espaço imobiliário. Isso é uma questão de tempo, não é se, é quando. E, obviamente, que as empresas já estão deixando os funcionários fazerem home office. Algumas reverteram, como foi o caso da Yahoo, que deixou todo mundo e agora voltou para trás. Mas eu tenho um amigo que trabalha numa multinacional muito grande e ele é esperado que ele fique 30% dos dias na casa dele. Fora o tempo que ele viaja, a baia dele não existe mais. Ele vai lá, metade dos dias, um quarto dos dias do ano, ele está dentro do escritório da empresa. O resto ele está ou viajando ou trabalhando de casa. E é muito mais confortável, né? É muito mais... No meu caso, eu não gosto disso, porque eu acho que no meu mundo de serviço tem que estar todo mundo junto para agregar inteligência e a gente trocar experiências. Mas em algumas indústrias não é só factível, como é bom. Você aumenta a produtividade dos empregados. Mas isso é uma conversa, como eu disse, para 5 horas. Mas aí para o mercado de escritórios, eu posso esperar que essa pressão seja positiva? Eu poderia ter, então, uma ocupação desses espaços vagos por empresas de coworking? O que determina a ocupação de escritório, o coworking não vai inventar nada. Ele vai simplesmente dar vazão a uma necessidade e talvez ele consiga atrair empresas que estariam em casas, em bairros como Vila Madalena, como Moema, como Perdizes, para uma região como Faria Lima, Paulista, porque eles conseguem ser competitivos, porque o pulo do gato é o co-sharing de salas de reunião, de equipamento compartilhado. Então o custo fica mais baixo, você consegue ter um custo muito competitivo nas estruturas de coworking. Consequentemente, você atrai pessoas que não conseguiriam pagar, nem estariam interessadas em olhar para um prédio, um prédio bom, numa região centralizada. E isso vai criar uma demanda nova, mas para mim não é o maior motor isso. O maior motor é uma conversão de empresas. A gente não pode olhar para o mundo imobiliário como um mundo estático, estanque, parado, que não vai sofrer mudanças. Todos os setores mudam constantemente, o nosso também muda. Sim. E a gente responde, assim, e como eu sempre falo, o nosso setor permeia tudo que a gente faz. A gente nasce no ativo imobiliário e morre no ativo imobiliário e é enterrado no ativo imobiliário. Então, hospital e cemitério, tudo, e vive, a gente está num prédio aqui nessa entrevista. Sim. Então, existe uma correlação muito forte entre a economia como um todo e o nosso setor. Por isso todo mundo acha que entende de imobiliário. Né? E o coworking, na verdade, ele vai fazer uma mudança das empresas. Isto é, uma empresa X multinacional que hoje utiliza um escritório padrão, vai usar menos escritório e vai usar coworking. Mas aquela que não usava coworking também vai usar. Então, na média, a gente vai acabar utilizando a mesma coisa. Eu não sou um grande credor, believer, como é que fala believer? Que acredita, tem a crença no home office como uma coisa permanente, estrutural. Eu acho que são ondas, né? A gente vai voltar para dentro do escritório de novo. Consequentemente, eu não vejo o coworking tirando demanda ou trazendo demanda significativa. Não haveria coworking se o home office tivesse sido o sucesso que imaginavam anos atrás. Exatamente. E você pensar, é melhor que você falar, olha, a 99 Táxi, a Easy Táxi e a Uber vão matar os taxistas? Talvez matem os taxistas antigos, mas você criou um exército de novos taxistas, né? Tem até a Cabify, também tem um monte de empresas no mercado hoje, criou um exército de novos prestadores de serviço. Continua a mesma coisa, só mudou de um taxista para um motorista de serviço de internet. Mesma coisa com coworking, na minha visão. Você muda o tipo de demanda. Para o mercado imobiliário e para o mercado de escritórios de alto padrão e tal, não é... Eu não vejo grandes impactos em preço ou em demanda vindo de coworking, não. Eu acho que é muito mais um aspecto sociológico de uso de espaços do que de mudança profunda de demanda. Ô Marcelo, e desse material que você trouxe para a gente,
O que mais que tem de tendência assim, para o futuro aqui, para 6 meses, para 1 ano? Eu estou vendo aqui, você está olhando a absorção, eu não sei exatamente. Sim, eu acho que seria importante, uma coisa interessante de falar, se a gente olhasse para o segundo slide, que fala da absorção, de como foi o primeiro TRI, eu acho que isso mostra, vou retomar um ponto que a gente mencionou, eu não sei o que está na tela. Esse que você tem na mão. Exatamente. O primeiro trimestre foi espetacular em São Paulo. A gente teve mais de metade do que foi absorvido no ano passado para o Classe A. Se isso for um indicativo acontecer no ano, foi muito bom. Mesmo teve 2 demandas muito fortes aqui, que a gente teve 3, na verdade, 3 ocupações fortes nesses 75 mil metros, que deu mais ou menos 25 mil uma, 8 mil a outra e 11 mil a outra. Então, se eu tirar, dá uns 50 mil. Mesmo assim, foi um trimestre forte comparado com o ano passado, foi muito interessante. E eu espero que isso continue. O curioso é que o B já começou negativo, né? Então, a gente, se olhar, o B já teve devolução de menos 8 mil metros quadrados. Que é o Flight to Quality exatamente, que a gente você tem mostrou. O próximo slide, se você mostrar, que é uma coisa interessante, o Classe A, que é a curva em preto, em cima, ela já chegou ao nível do primeiro TRI do ano passado. Aquilo que eu estava falando para você, a gente está vendo uma recuperação, isso é a média da cidade, em algumas regiões ele está caindo com mais velocidade, e se você olhar as entregas que vão acontecer, a gente vai sair de 2.650.000 de classe A e a mais para 2.888.000 aqui. Essa diferença é primordialmente na zona descentralizada, que é o que eu estava te dizendo, que é onde você vai ter um impacto maior. Então, de novo, a média esconde uma história um pouco diferente entre essa região que nós estamos aqui agora na Faria Lima com a região da Roque Petróleo, por exemplo. E o classe B, que saiu de uma taxa de vacância baixíssima em 2012, ele chega batendo em 20% com tendência de alta. Então, a gente vai ver esse setor piorando bastante. O próximo slide, só para retomar um ponto que você mencionou, eu queria abordar 2 pontos aqui. O gráfico da esquerda mostra a diferença entre o preço pedido no classe A versus o classe B. Você vê que a diferença aumentou, ela chegou a ser 72%, caiu para 34%, quando começou um movimento muito forte em 2014 e 2015 de Flight to Quality, e depois ele começou a aumentar lentamente e bateu 54%. Mesmo assim, continua tendo Flight to Quality. O que é curioso, se olhar o gráfico da direita, é aquilo que eu estava dizendo anteriormente, também sobre preço entre as regiões. O gráfico azul é de regiões centralizadas e o laranja é descentralizadas, isto é, os preços estão mais baixos da Bandeirantes para lá do que da Bandeirantes para cá. Consequentemente, essa região vai continuar exercendo pressão de baixa, ou não diria pressão de baixa, mas uma pressão de controle de alta na região centralizada. Os preços tendem a subir, mas não vão subir tanto quanto poderiam, porque existe sempre a opção de ir para um prédio espetacular na Zona Sul de São Paulo. Então, isso é importante. Eu queria rapidamente, o próximo slide é um assunto que eu gosto de falar, porque eu sou um fã do Rio de Janeiro. E eu gosto muito do Rio, não só como vitrine do Brasil, mas como cidade. É linda, é um lugar muito bonito. Mas, infelizmente, o setor de escritórios no Rio de Janeiro está muito deprimido, por uma série de razões. Primeiro, a economia é baseada em petróleo e gás. O petróleo e gás está em crise no mundo inteiro, embora comece a se recuperar lá fora. Com os preços que tem hoje o barril, o pré-sal ainda não é viável. Eu sei que tem empresas estudando tecnologias, mas ainda não é viável. O Estado está quebrado. E você não tem a densidade micro e macroeconômica que você tem em São Paulo, não tem a quantidade de empresas, prestadores de serviço, então a demanda é muito mais fraca. Outro relatório que eu vi recentemente, justamente do que é São Paulo em termos de empresas e setores, com a diferença que vocês fizeram, né? São Paulo tem 5, 6 setores grandes, né? E o Rio de Janeiro, o petróleo e gás. 80% da demanda para o escritório no Rio de Janeiro está ligada de alguma maneira a petróleo e gás. Ou primário, ou secundário, ou terciário, são pessoas ligadas ao setor de petróleo e gás. E o governo também é relevante lá? Sim, e com uma massa de consumo muito baseado em funcionários públicos federais, aposentados, zona ativa, que estão sofrendo achatamento, alguns não estão recebendo salário, estão recebendo atrasados, então existe uma crise muito profunda no Estado. Nesse pano de fundo, existe uma coisa que eu chamo, eu considero uma surrealidade do mercado, uma distorção do mercado. Quando você olha a diferença de preço pedido do A para o B, é 30%, e ela é de 28%, 25%. E não há flight to quality no Rio. As pessoas não se animam a sair do classe B para o classe A. Não faz o menor sentido isso. Então, quando eu penso nos cariocas, falo, cariocas, aproveitem o momento, vocês têm na mão prédios de altíssima qualidade que estão vazios no Porto, no centro, na própria Barra da Tijuca.
É a hora de aproveitar e mudar. Uhum. Eu não sei que é um momento crítico da economia, que está todo mundo com medo, porque uma mudança implica em custos, implica em assumir um compromisso de mais longo prazo, e as pessoas ficam com medo. Mas vamos esperar quando? Quando o preço estiver voltado para cima? Então não faz sentido isso. Pode estar havendo um flight to quality Rio-São Paulo, empresas saindo do Rio de Janeiro e vindo para São Paulo? Isso foi muito forte nos anos 80 e 90, né? Especialmente depois que a Bolsa de São Paulo ganhou primazia e o mercado financeiro se solidificou aqui. A gente tem visto algumas empresas fazendo isso, tem ouvido algumas histórias no mercado disso, como também tem empresa saindo de Alphaville e voltando para São Paulo, porque os preços de São Paulo estão compensando sair de Alphaville para voltar para cá. Mas a gente ainda não, assim, eu não vejo, não identifico isso como uma fuga como teve nos anos Brizola, no Rio de Janeiro, nos anos 80, 90, o pessoal saindo de lá em fuga em massa com medo daquela confusão, causa da segurança. Eu sei que o Rio está caótico, mas quem ficou é muito resiliente, está lá há muito tempo, eu não sei, alguns vão sair, mas eu não sei se vai ser, eu não acredito que vai ser um movimento de fuga em massa. Então, também há oportunidades no Rio de Janeiro, apesar de tudo isso, né? Exato. O problema do Rio de Janeiro é que se o preço aqui não fecha a conta, lá não fecha menos ainda. Né? E com vacâncias muito piores do que as nossas. Você vai para o Porto, está com uma vacância de quase 90% no classe A. Se não me falha a memória, 83% no classe A a mais. Então, assim, é complicado. E é muito difícil, as pessoas não querem se mudar. Porque o que eu disse, a diferença de preço não é significativa. Tem proprietários sendo muito agressivos nos seus allowances, nas suas concessões aos inquilinos. E mesmo assim o pessoal não se movimenta. Né? Muita descrença no futuro. Sim. Né? E aí daqui a pouco as coisas melhoram e todo mundo sai correndo e a porta é pequena. Né? Exatamente. Eu acho que do ponto de vista de slides, que a gente certamente já falou daquele ciclo de mercado, você tinha mencionado um outro ponto, né, que era... Esse é um setor mais relevante dos fundos imobiliários. Não sei se ele é o mais relevante do mercado imobiliário, mas no mercado de fundos imobiliários, por algum motivo, mais de 40% dos fundos imobiliários investem em grandes escritórios. E aí, consequentemente, a maioria das pessoas que nos assiste que investe em fundo imobiliário tem um peso grande de escritórios na sua carteira. Sim. Então, o que eu queria saber de você, que entende tanto do mercado, se você tivesse que fazer um investimento em fundos imobiliários agora, que investem em escritórios, eu não quero que você me fale, eu vou investir no fundo A, B e C. Falar. Eu não sou CVM, eu não posso falar. Né? Tudo que ele quer lá do outro lado. Mas eu prefiro muito mais que você entregue a inteligência ou o raciocínio do que a resposta dada. Quer dizer, quais seriam as suas premissas? Olha, a primeira premissa é risco de crédito. É a primeira premissa que eu olharia para qualquer fundo. Isto é, o locatário. Não só o locatário, a distribuição do risco de crédito. A gente tem que tomar cuidado com dois produtos que muitas vezes, hoje já não existem mais, mas que pegaram muita gente desprevenida no passado. O tal do aluguel garantido. Sim, renda mínima garantida. Renda mínima garantida durante 2 anos, e aí depois você compra a cota do fundo, ou até tem investidor que comprou prédio com essa premissa, sem perceber que está embutido no preço. Não existe almoço de graça e estava embutido no preço, obviamente. Consequentemente, você tem um prédio que foi alugado, entre aspas, né, ficticiamente durante 2 anos, e depois que não vai ao mercado, o preço é uma fração do que foi colocado como aluguel mínimo garantido e o cotista sofre muito. Ao mesmo tempo, você tem situações de BTS, o Build to Suit, aquele prédio que foi construído especificamente para um inquilino, e que vale também para galpões industriais, por exemplo, galpões logísticos. Muitas vezes, o BTS é feito no pico do mercado. Você tem aqui aqui na Faria Lima que é emblemático, foi feito no pico do mercado, um preço muito, tem 2 aqui, aliás, muito emblemáticos. E o preço descola da realidade. Isso é normal, não existe culpado aqui, não existe coisa errada que foi feita. Na verdade, isso é normal. Você faz no pico do mercado, existe uma subida de aluguel todos os anos pela inflação, enquanto o mercado está se ajustando para baixo. Então, houve um descolamento. Sim. Entender o prazo desse BTS e quando esse prédio vai voltar para o mercado, ou vai voltar para o mercado porque o inquilino vai sair, ou porque o aluguel vai ser reajustado através de uma revisional ou de uma renovatória, você pode ter uma queda brutal de aluguel. Ao mesmo tempo, o próprio BTS pode ser de alto risco. Você pode estar com uma empresa que não tem capacidade financeira de honrar o BTS. Então, o risco de crédito, ele engloba uma série de coisas. Ele engloba o preço atual do aluguel versus o preço de mercado, o risco de crédito específico daquele cliente. Se você tem um ou mais inquilinos, se está muito pulverizado ou se está pouco pulverizado, se está muito concentrado, investir num fundo que tem
poucos prédios, eu tenho um prédio com 1 ou 2 inquilinos, é de altíssimo risco. Eu acho um desperdício do nosso bom mercado de fundos imobiliários. Mas é aquela coisa aquela euforia, aquela que toldou a visão das pessoas no pico do mercado, acabou permitindo excesso desse tipo. Eu espero que o mercado aprenda e não deixe acontecer isso de novo. Da mesma forma que eu espero que os distribuidores de fundos parem de vender fundo imobiliário como renda fixa e vendam como renda variável, de alto risco e de gente que tem que saber o que está comprando. E tem que saber se for comprar classe B, classe A. Então, retomando, que eu tendo a me distrair aqui. A transparência, que foi a primeira coisa que a gente falou aqui hoje. Exatamente. A transparência. A primeira coisa é crédito. A segunda coisa é entender a estratégia do gestor. Eu olharia muito para a capacidade do gestor. Quem é o gestor? Ele entende de mercado imobiliário? Ou ele é um executivo que caiu de paraquedas, que como eu vim do mercado financeiro também, então não estou falando isso sem conhecimento de causa. Sim. Eu estou no mercado imobiliário desde 2008, anteriormente eu estava no mercado financeiro. Então, eu vejo muitos dos meus pares do mercado, vêm do mercado financeiro e alguns aprenderam e sabem operar muito bem, outros não. Então, quando você olha para um gestor, ele é qualificado, ele sabe o que ele está fazendo, ele entende o ciclo, ele entende os produtos que ele tem, eles são proativos para buscar inquilinos, eles fazem uma gestão inteligente do portfólio deles. Um outro aspecto, qual é o tipo de ativo que ele tem? Então eu falei de crédito, falei de gestor, o próximo ponto é o tipo de ativo. Ele está em lajinhas, em salinhas comerciais, ele está em lajes menores, classe B, ele é proprietário de prédios, é prédio classe A ou classe B, em que ponto do ciclo está cada prédio, que tem um ponto importante, Arthur, que as pessoas esquecem, eu tenho que sempre ficar martelando nessa tecla, o mercado imobiliário, o ativo imobiliário, ele fica obsoleto, ele fica velho, ele fica desatualizado, e não é à toa que o prédio B de hoje era o A mais de ontem. Sim. O centro era a região da Faria Lima há 50, 60 anos. Então, hoje nós temos produtos que estão no fim do ciclo dele. E a gente sabe que para ele voltar a ser atrativo, vai ter que fazer um retrofit. Então não basta você comprar um fundo, ele tem classe B, mas qual classe B que ele tem? Ele pode ter classe B espetaculares. Ele pode ter classe B que estão todos em péssimo estado, que precisam de retrofit, precisam de investimentos pesados e que vai custar muito caro para o fundo fazer isso. Ou que o fundo vai ter que vender o ativo barato. Então, ele entender a dinâmica de mercado de cada um dos produtos não é trivial. Voltamos à qualidade da gestão. Exatamente. Entender do mercado imobiliário ou ser só um operador do mercado financeiro. Eu olharia para isso de forma... Esses são os 3 principais indicadores macro que eu olharia. E depois, um outro ponto é você entender também que aí entra numa coisa de trade, né? Eu não sou grafista, não acho que tem que comprar, né? Cabeça, ombro, cabeça. Quando eu trabalho no mercado, o pessoal olha para essas coisas, eu não acredito nisso. Isso para mim é voodoo que não... Enfim... Eu acredito em fundamentalismo, você fazer estudos e ser um analista mesmo. Nesse aspecto eu sou super nerd, eu não acredito em mágica. Eu acho que do aspecto de trading é importante entender como é que se o fundo é líquido, se você consegue sair com velocidade, se você precisa sair, se existe um market maker que está dando liquidez para você com mais velocidade, se a cota subiu muito e está subavaliada, talvez não vale a pena entrar agora, esperar um momento de entrar no mercado. Os imóveis são ótimos, mas o fundo imobiliário está muito valorizado na bolsa. Exatamente. E aí as pessoas têm que entender, e eu tive essa experiência há pouquíssimo tempo, na época que houve a oferta pelo Tower Bridge, no fundo. Eu não sei nem se o ticker do fundo. TBOF11. Exatamente. Foi um grande furor no mercado, né? O Rio Bravo Fossum tentando comprar junto com outros investidores. E a gente sabe que o preço estava adequado para aquele prédio naquele momento. Sim. E houve cotista que chegou a dizer que não, eu comprei o prédio por 1 bilhão, se você botar IPCA tem que ser 1 bi 400. Eu falei, hello, prédio não é renda fixa. Se você quer fazer isso, compra em TNB, não compra fundo imobiliário. Porque para você investir num prédio por 1 bilhão e esperar que daqui a 4 anos ele vale 1 bilhão e 400, você comprou o ativo errado. Você tem que comprar em TNB. Né? A gente não se falou a respeito disso, mas eu falei isso para alguns amigos meus. Não sabe. Mas parece que é as mesmas palavras. Você sabe, com quem eu conversei sabe. Exatamente. Então, eu fico chocado. E é por isso que eu falei, eu espero que nesse novo ciclo que vai começar, eu tenho certeza que os fundos imobiliários vão ser um veículo importante de gerar liquidez para quem é incorporador, para quem é investidor de alto risco, para sair, para quem quer renda, vai voltar a ser um produto importante e eu espero que também se consolidem certos fundos, que a gente precisa limpar um pouco o mercado. Precisa de fundos grandes, né? Precisa limpar, precisa ter fundos maiores, mais ativos, a gente precisa ter um mercado de REITs como tem nos Estados Unidos, que é um mercado gigante mesmo. E vai ser muito bom para os setores.
Eu espero que dessa vez as pessoas não façam as mesmas besteiras. Eu sempre falo que eu quero cometer novos erros, não os mesmos. Vamos cometer novos erros. Os mesmos é burrice ao quadrado. Então... Eu tenho falado isso, acho que você vai me endossar. Está na hora dos gestores dos grandes ficarem maiores. Sim. Está na hora dos fundos grandes dobrarem de tamanho. Né? Captem bilhões aí no mercado e comprem os bons ativos que estão aí a preço bom. Né? Eu concordo. E eu, não, obviamente, sem citar nomes, eu sei de alguns fundos que estão sempre muito ativos, girando patrimônio, buscando coisas novas e, inclusive, falando para a gente coisas do tipo, se você me trouxer bons ativos, eu levanto o capital. Eu trago os investidores, eu consigo trazer. Então, me traga bons ativos. Tem esses bons gestores no mercado? Tem vários, na verdade. Legal. Eu não posso nomear ninguém, infelizmente. Gostaria, mas não posso. Mas é um setor que eu acho que vai crescer muito e vai ser muito importante para o nosso segmento, para o setor imobiliário como um todo. O segmento de fundos vai crescer muito. Eu acho que... Enfim... Vai junto com o país, vai junto com o mercado imobiliário. A gente tem tempo ainda? Não tem? Temos mais um minutinho? Eu gostaria só de, se tiver mais tempo, de agradecer aqui a chance de estar aqui e reforçar novamente o nosso esforço em trazer transparência para o mercado e conclamar não só os meus competidores, mas todo mundo do mercado a ser mais transparente, a abrir mais informações. Todo mundo ganha, a transparência gera valor. CVM e B3 estão fazendo esforço para aumentar a transparência de mercado. Eu acho que a gente pode fazer mais como setor. Eu acho que o nosso setor é muito desunido. As pessoas do setor imobiliário são vistas como intrinsecamente do mal. O pessoal das prefeituras, especialmente das grandes cidades, São Paulo, Rio, eu sei que no interior tem prefeituras que são amigáveis e são suscetíveis a entender melhor a dinâmica imobiliária. Mas aqui em São Paulo, especialmente, a prefeitura, pelo menos até a administração anterior, eu não sei o que o Dória está fazendo agora, nos via como do mal. Se eu sou do setor imobiliário, eu sou uma pessoa do mal que estou espoliando a cidade. Eu não estou trazendo progresso, eu não estou mudando a dinâmica do tecido urbano, eu estou simplesmente explorando o coitadinho que tinha uma casinha aqui que vendeu para um incorporador que fez um prédio. Isso é uma visão extremamente antimercado, anticapitalista, tacanha, arcaica, ludista, e que eu acho que é muito perniciosa. E mesmo o Secov e outras associações de classe privadas que estão tentando mudar a percepção do mercado, fazendo um bom trabalho, não é suficiente. A gente tem que usar mais a nossa força individualmente, inclusive os próprios investidores em fundos imobiliários, para disseminar uma visão mais favorável ao que nós fazemos, que é importantíssimo para a economia. Sem dúvida. O setor gera muito emprego, é um setor que alavanca, que gera uma quantidade absurda de empregos indiretos. E era importante, a gente, como eu disse, nós tudo fazemos imobiliário. Imóvel. A gente nasce e morre num imóvel. Vai fazer férias no imóvel, estuda no imóvel, trabalha no imóvel, tudo a gente faz no imóvel. Muito bom. Enfim. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Conte comigo, ou com o espaço aqui está sempre aberto para dar vazão a essa transparência pela qual você tem trabalhando e vem entregando. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Muito obrigado a você, Arthur. Portas abertas, hein? Obrigado. E para você um grande abraço, um ótimo final de semana. Até sexta-feira que vem.